Todo mundo acha que tá no topo da cadeia alimentar, e até faz sentido, né? Você tem o seu carro, a sua casa trancada, o celular pra chamar socorro. Em alguns lugares, tem até arma se precisar. Só a única coisa que falta é deixar o like e se inscrever no canal. Com tudo isso na mão, o ser humano manda no planeta. O problema é que nada disso é você. Se tirar o carro, as paredes, o sinal do celular e a arma, o que sobra é algo lento, sem garras ou dentes afiados. Ou seja, a presa perfeita. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, a gente vai ver 5 feras que podem acabar com qualquer humano, como um leão que transforma o seu safari tranquilo de turista numa caçada com você no cardápio, uns aligatores que durante um furacão transformam a sua casa no território deles, e até mesmo um exército de aranhas que prova que mesmo você pisando nelas, isso não é o suficiente. E aqui, quando você grita por socorro, ninguém vai vir te ajudar. Imagina que você é um médico da cidade grande, que não sabe nada do mato, e que juntou as suas 2 filhas, a Nora e a Mare, e decidiu ir pra África do Sul visitar a aldeia da sua falecida esposa. E essa viagem nem era pra se aventurar, era uma tentativa de juntar uma família que ainda tava de luto. E o que você nem desconfia é que pouco antes de vocês pousarem, uns caçadores ilegais emboscaram uma manada de leões ali perto no meio da noite, e finalizaram quase todos. E eu disse quase, porque um macho escapou, e esse aí não virou só um leão bravo, ele virou um devorador de homens, porque os caras acabaram com a família inteira dele. Agora tem um leão solto naquela savana, que trocou caçar bichos por caçar pessoas, e é bem na direção dele que você tá indo. Quem recebe vocês é o Martin, um guarda florestal e amigo da família, e o trabalho dele é proteger os leões dos caçadores. E pensa só no lugar onde você levou as suas filhas, ele precisa de um cara armado de plantão, só pra ficar entre o homem e os bichos. Esse é o seu paraíso seguro. No dia seguinte, o Martin te leva para dar uma volta de jipe pela savana, o passeio controlado, e bate aquela sensação de que tá tudo tranquilo, que você só tá turistando olhando de longe. É tipo o Jurassic Park. Você tá sentadinho no banco, vendo a atração passar do outro lado das grades, e a sua cabeça já fez a conta errada. Você bateu o olho no Jeep, no guia e no rádio, e leu tudo aquilo como se estivesse num lugar seguro. Só que tudo isso só serve para te deixar chegar pertinho do predador. E aqui você provavelmente achou que estava protegido, mas na savana isso não te protege, só faz você virar uma presa sentada dentro de uma caixinha embrulhada de presente por predador. Nesse rolê, vocês passam por uma escola abandonada no meio do nada, e encontram a manada da Nanji, que o próprio Martin criou, com 2 machos tomando conta, o Kuda e o Kawe. E o Martin te explica como funciona ali. Qualquer leão de fora que pisa no território desses dois, eles acabam com o invasor ou morrem tentando. O Martin ainda repara numa leoa com uma ferida de tiro, ou seja, a caçada já chegou até ali também, e ele resolve dar um pulo numa vila pertinho pra perguntar se alguém viu alguma coisa. O problema é que na vila não tinha ninguém, só corpos por todo canto. Aí o Martin bate o olho e já sabe que foi um leão. Ele diz que aquilo não faz sentido nenhum, porque um leão não ataca uma vila, fora que tem sangue fresco demais, e nenhum bicho ainda apareceu para comer. Então, traduzindo, a parada acabou de acontecer, e o devorador de homem ainda tá rondando. E no meio disso, a sua filha Nora acaba sumindo. Você ouve ela gritar, corre e acha a menininha do lado do corpo de uma mulher e de uma vaca. E olha galera, o devorador de homem existe de verdade, não é uma invenção do filme. Em 1898, no Tsavo, no Quênia, 2 leões pararam de caçar bichos e passaram a caçar operários de uma ferrovia, um atrás do outro, por meses. E o leão que descobre que a gente é uma presa mais lenta e mais mole que uma zebra, não esquece disso nunca mais. Então esse bicho que tá solto no seu passeio de férias é justamente um desses. Aí vocês voltam pro Jeep e seguem pra um posto. No caminho aparece um morador ferido que tinha ido justamente atrás do leão. O Martin pega um rifle e mete o pé no mato pra caçar o bicho. Aí você, como médico, desce pra socorrer o cara. Então cada um tá na sua função, por enquanto, né? O Martin acaba sumindo no mato, ele dá um tiro e você corre atrás. Só que quem aparece na sua frente é o leão vindo pra cima. Aí você faz a única coisa que a cabeça de turista manda, corre de volta pro carro e se tranca. E é aqui que aquele vidro que te deixava tão tranquilo vira piada. O leão bate no para-brisa, quase estilhaçando tudo, sobe em cima do Jeep e enfia a pata pela janela semi-aberta, tentando te pescar. Já a Mary pisa no acelerador no susto, e vocês andam uns metros e batem numa árvore. Agora, com o carro parado, lembra do Jurassic Park? Pois é, essa é a parte que não entra no folheto de passeio. É quando a atração para de andar e você continua lá dentro, em uma área proibida. E ainda por cima agora tá sem carro, com o bichão podendo subir em cima da lata a qualquer momento. Nisso o Martin chama
chama no rádio. O cara tá vivo, mas tá tudo destruído. O leão rasgou a perna dele até o osso. E você, como médico, manda o coitado esquentar a faca no isqueiro e queimar a própria ferida ali mesmo, pra não sangrar até a morte. Só que quando o Martin vai fazer isso, ele te avisa para não ir buscar ele, porque o leão tá parado bem na frente do coitado. Parece que o bicho tá só usando o Martin como isca, e deixou ele ali vivo e gritando, pra atrair vocês. Então o especialista armado, que era só pra ser a sua garantia, acabou virando um anzol. Então você tenta reagir feito um adulto, monta uma carabina de tranquilizante, sobe no teto do Jeep pra ter uma mira, só que você erra. O leão acaba pulando em você, te derruba, e você tem que se enfiar embaixo do carro, chutando o bicho pra ele não te pegar. E quem salva sua pele é a Nora, uma garotinha, que crava um dardo na lombar do bicho. Aí ele recua meio grog, mas não cai, e fica rondando ali por perto. Nessa brecha, a Mary corre e traz o Martin até o carro. Aí você estanca o sangramento na perna do coitado ali mesmo. E pra vocês tentarem terem uma ideia do tamanho do estrago que esse bicho faz, o primo desse leão aqui no Brasil é a onça pintada, o maior felino das Américas. Um bicho que fura casco de jacaré numa mordida só. Agora imagina isso em uma versão maior, mais pesada, andando em volta do seu carro. Com pouca água e sem sinal para chamar socorro, vocês apelam para a buzina do carro. E o socorro até vem, só que é o pior tipo possível. A buzina atrai um grupo de caçadores ilegais. Aí, você achando que tinha dado certo, fica aliviado, oferece uma recompensa para eles tirarem sua família dali. Os caras até topam. E na hora de abrir o carro, o chefe vira a arma para você, porque o Martin tinha matado 3 homens dele. Ou seja, esses caras que você achou que era o resgate, agora querem dar cabo do Martin. E não tão nem aí pra você e suas filhas. No meio dessa treta, o barulho atrai o leão de volta. O bicho pula num dos caçadores, manda o cara de base na frente de todo mundo e some. Os outros correm atrás atirando feito loucos. Você aproveita a bagunça e corre pro Jeep deles para roubar. Mas é claro que não tem uma chave na ignição. As garotas perguntam se você não sabe fazer uma ligação direta, e você diz que isso não se aprende na faculdade de medicina. Aí você entra no mato atrás da chave no meio dos corpos, se escondendo do leão e subindo em uma árvore, até que as suas filhas buzinam para te chamar. E é isso que puxa o leão pro carro delas. Nessa brecha, você finalmente acha a chave e uma arma num dos corpos. Mas o leão volta pro Jeep, e dessa vez ele ataca a Mary pela janela quebrada e acerta um golpe na barriga dela. O Martin, já destruído, ainda arruma força para empurrar as meninas para fora do carro, e o Jeep despenca num barranco com o peso do bicho junto. E o Martin, vendo o tanque de combustível vazando e sabendo que não sai mais dali, acende o isqueiro e bota fogo em tudo, no leão e nele mesmo, se sacrificando para salvar as garotas. Você chega correndo depois da explosão, e a Nora te conta o que aconteceu. Então você dirige até o sol nascer, e chega naquela escola abandonada, que por acaso era o esconderijo dos caçadores. A Mary tá pálida, perdendo bastante sangue. Aí você faz o que dá com álcool e pano, sai para procurar água, e enquanto você tá longe, o leão, que a essa altura já achava que você tava carbonizado, entra na escola e acha suas filhas. Você chega correndo e atirando, espanta o bicho, e a arma fica sem bala. Aí você olha pra arma vazia, pra parede, e a sua ficha cai de que ela não vai aguentar antes do leão desistir. Aí você faz a única coisa que sobrou, tranca as garotas numa sala e usa o seu próprio corpo de isca para puxar o leão pra longe. E ganhar desse bicho no braço, você já sabe que não rola. Já ficou provado umas 10 vezes essa noite. Então o seu plano não é vencer o leão, é levar ele até a clareira, que é o território daquela manada da Nandi, do Kuda e do Kaui. Os mesmos leões que o Martin te mostrou lá no comecinho. O devorador de homens te alcança, te derruba, e você ainda acerta uns golpes, mas ele te domina. E na hora que ele ia te fazer de janta, os donos daquele pedaço caem em cima dele. Afinal, ele era um invasor no território errado. Eles despedaçam o devorador de homens, enquanto você apaga no chão. Aí você acorda num hospital, com as 2 garotas vivas ao seu lado. E algum tempo depois, vocês voltam na árvore da esposa para tirar uma foto em família. Aquele belo final feliz. Só que presta atenção no que te salvou aqui. Foi outro bando de leões, que não quis um estranho no pedaço deles, e fez o serviço no seu lugar. Você só sobreviveu porque empurrou a fera pra cima de outros bichos, e eles não quiseram devorar você junto. Você foi passar umas férias achando que ia ver o leão só de longe, seguro atrás de um vidro. Só que o leão ficou o passeio inteiro te olhando, do mesmo jeito que ele olha todo mundo naquela savana, como uma presa.
Imagina que você é uma nadadora de competição e acabou de perder a primeira competição num treino importante, quando a sua irmã liga com a notícia de que um furacão categoria 5 tá vindo com tudo. Eles mandaram todo mundo evacuar e o seu pai não atende o telefone, então ela te pede pra ir procurar por ele. No caminho, o Wayne, um amigo policial, te barra num bloqueio por causa da evacuação, mas você só dá meia volta e fura por outro lado. Na casa do seu pai, você não acha ele, só a Sugar, a cadela. Pega ela e segue pra antiga casa da família que tava à venda. Chegando lá, ela vê a caminhonete do pai estacionada, entra com a Sugar e em cima de uma mesa, o celular dele tá tocando. Mas aí a tempestade só piora. Uma árvore desaba numa janela do seu lado e a Sugar começa a latir e vai até a garagem, latindo para a entrada do porão. E aqui você já começa a se enterrar, porque aquele porão é o pior canto possível numa enchente. Um vão apertado embaixo da casa, onde você mal se vira, e que enche de água quando a chuva aumenta. Então você rasteja por ali, pisa em fezes, passa por um bicho morto apodrecendo numa gaiola, vê sangue e mesmo assim segue, porque acha o seu pai do outro lado, apagado, mas vivo, com o ombro todo rasgado. E o pior de tudo é que esse porão liga numa drenagem da casa que vai dar no lago, e é por ali que os bichos entram, o que significa que você desceu bem pra dentro do caminho deles. Aí você improvisa uma maca com uma lona e começa a arrastar o seu pai pra fora, só que na saída um alligator arrebenta a escada e parte pra cima. Vocês escapam por um triz, porque tem uns canos ali bem estreitos. E como esse bicho é grande, ele não passa por eles. Nisso seu pai acorda. Ele conta que os alligatores entraram pela rede de drenagem da casa, que é ligada a um lago ali perto. Fala que veio até a casa tapar as janelas e que a venda da casa não tinha rolado. A perna dele tá quebrada e presa nos canos. E foi isso mesmo que salvou a vida dele. Porque quando o alligator tentou arrastar ele, os canos seguraram e o bicho não conseguiu puxar. E bom, deixa eu te explicar que bicho é esse, porque não é bem o jacaré que você tá pensando. Esse do filme é o alligator ou alligator americano, lá da Flórida, da mesma família do nosso jacaré. É tipo um primo grandão, porque enquanto o jacaré do Pantanal fica nos 2, 3 metros, um alligator desse passa dos 4. E para achar um desse tamanho aqui, só indo pra Amazônia atrás do jacaré-açu, que passa de 5 metros, e é o maior predador de lá. Então o que tá dentro daquele porão não é uma lagartixa da beira do lago, e sim um dos maiores da família. E é aqui que dá pra entender porque estar dentro de casa parou de te proteger. A drenagem trouxe os bichos do lago pra debaixo da casa, e a enchente transformou a garagem, o corredor e a sala no novo território deles. E isso aconteceu de verdade. Quando o furacão Milton alagou a Flórida em 2024, teve gente que abriu a porta de casa e deu de cara com um alligator na piscina. E teve uns até na sala ou no meio do corredor. E o pessoal de lá avisava pra não pisar na água escura da enchente, porque você não enxerga o bicho embaixo dela. E quando percebe, já levou uma mordida. Agora preso ali, você acaba vendo seu celular caído longe, fora da área segura onde vocês estão. Só que essa é a sua forma de ligar pra polícia, então você vai buscar. E o seu pai te garante que fora da água, o bicho não te escuta. Aí você acredita nisso e se esgueira até o celular. Enquanto conversa com ele pra não surtar, você alcança o aparelho. E antes de ligar, procura onde tá o primeiro alligator. E nisso, em um segundo, aparece um bem atrás de você. Ele te alcança, morde a sua perna e um dos bichos pisa no celular e acaba com o aparelho. Aí você cata uma chave de fenda no chão, enfia no olho dele e se enfia num canto onde ele não te alcança. Depois você faz um tourniquet na própria perna, pega a lanterna e acha uma pá. E vê que a chuva já começou a encher o porão. Por uma fresta você vê a rua toda alagada e 3 saqueadores roubando uma loja do outro lado. Você sinaliza com a lanterna e liga o alarme do carro para chamar a atenção. Aí um deles repara na luz, mas quando vai avisar os outros, a parceira já tinha ido embora e ele é abocanhado ali mesmo. Logo em seguida, o que estava dentro da loja também é pego de surpresa. Aí o seu pai bola um plano e te manda tentar chegar numa escotilha do porão. Você acha, mas ela tá emperrada. Aí você pensa em ir pela drenagem, por onde os bichos entraram, e ele te barra na hora. Aí vocês ouvem um barco. São 2 policiais que chegaram. O Wayne, aquele mesmo que te barrou no bloqueio, e o parceiro dele. O Wayne entra na casa pra procurar, e o parceiro fica do lado de fora com o barco, que tinha ficado preso. E não demora pros 2 policiais também virarem comida. O parceiro dele lá fora vai arrumar o barco preso, e os bichos surpreendem o coitado na água. E o Wayne, mesmo com vocês gritando pra ele não descer que tem bicho ali dentro, o cara baixa a guarda na entrada do porão e é abocanhado. Você ainda tenta ajudar, mas é tarde, e tem que fugir de novo de outro alligator, sendo salvo no último segundo pelo seu pai. Então, seu pai monta um plano com a pá. Ele bate nos canos para atrair um alligator enquanto você nada pra escada. O bicho vai pra cima dele. Ele derruba uns canos por cima do animal, prende e o finaliza. Agora é um a menos. Aí você nada, mas não consegue chegar nas escadas por causa do outro alligator e acaba indo pela drenagem mesmo. Lá dentro, você acha um ninho gigante cheio de ovos e o corpo do Wayne. Aí vê um alligator saindo pelo cano, sobe em cima do ninho pra não ser vista e acha uma pistola no corpo do policial. Aí o bicho dá um bote de surpresa
surpresa. Você pega a arma, atira e finaliza ele. Depois sai pela drenagem e dá de cara com mais um alligator. Foge e consegue voltar pra dentro da casa. Lá o seu pai tá inconsciente embaixo do piso de madeira. Então você quebra a tábua com uma barra de ferro, tira ele, faz os primeiros socorros e traz o cara de volta. A essa altura, a rua tá toda debaixo d'água e não dá mais pra dirigir. E o seu pai decide que a única saída é o barco dos bandidos. Ele avisa que os bichos atacam qualquer movimento brusco, mas que a chuva disfarça o barulho se vocês só andarem devagar. Aí vocês saem de casa e entram na água aberta, passo a passo, levando a Sugar no colo. No meio do caminho, a tempestade dá uma parada e um alligator passa por perto de vocês. Aí ele volta com tudo e um alarme de emergência dispara. E o seu pai te manda nadar o mais rápido possível até o barco. E com 3 alligatores na sua cola, você alcança o barco e puxa o seu pai pra dentro. Só que ela só chegou lá porque nada que nem uma atleta de competição. Uma pessoa normal cansa no meio do caminho e os 3 bichos alcançariam ela antes de chegar no barco. E bem quando vocês acham que tá tudo resolvido, a barragem cede e a enchente chega de uma vez. Ela empurra o barco para dentro da casa, alaga tudo e separa vocês dois. A casa agora tá cheia de água por dentro. O lugar onde você entrou procurando seu pai virou um aquário e você tá presa lá dentro. Isso você sobe nos móveis da cozinha e joga o utensílio para achar onde os bichos estão. Quando vai subir numa mesa, o pé quebra e te derruba junto, mas você consegue sair da água, escuta o rádio de um policial e sobe num carro que a enchente empurrou pra dentro da casa. Aí você alcança o rádio e pede por um resgate. Do outro lado, o seu pai pega um sinalizador que guardava dentro de um vaso, acende e acha a Sugar viva. Ele salva a cadela, e na mesma hora um alligator dá um bote e arranca o braço dele. Aí o cara fica sem o braço, mas mesmo assim segue vivo. Quando você chega nas escadas, um alligator te persegue até o banheiro. Você se tranca dentro do box, aí abre a porta, deixa o bicho entrar, pula por cima do box e tranca ele por fora, deixando o alligator preso no chuveiro. Aí você volta pras escadas, e os 3 chegam na entrada do sótão. O seu pai e a Sugar sobem, mas aí você ouve um helicóptero, e em vez de subir com eles, vai até a janela que já tá alagada, para usar o sinalizador e chamar o resgate. Só que isso atrai um alligator, que arrebenta a janela. A água prende vocês dois juntos, e ele começa o giro da morte com você. Enquanto você tenta alcançar o sinalizador, lembra das suas vitórias na natação e no fim consegue pegar ele e atordoar o bicho. Aí você desvia dele, e por sorte, a correnteza leva o animal embora. E quando ela quase te leva junto, o seu pai te segura no último segundo. Os 3 sobem no telhado, sinalizam de novo e o helicóptero finalmente tira vocês dali. Então a casa que era pra te proteger virou o território dos alligatores. A enchente tomou conta de tudo. Cada cômodo virou um território desse bicho te esperando. E você teve que ir subindo até sobrar só o telhado. Pra sair vivo dali, tinha que dar tudo certo junto. Você teria que nadar feito um atleta de competição, já com a perna mordida e ainda com um pai que perdeu o braço. E mesmo assim, o sinalizador encharcado ainda tinha que acender, e o helicóptero tinha que passar bem na hora certa pra te achar. Os 2 policiais treinados que vieram te salvar não tiveram essa sorte, e morreram ali mesmo. Se uma dessas coisas falha, acabou. E galera, quase 9 em 10 pessoas que morrem no furacão é de afogamento, e várias pessoas se afogam dentro de casa mesmo, tentando esperar a água baixar. Agora imagina ter que fazer isso com um alligator do seu lado. Imagina que você resolve passar o dia numa floresta enorme, a Chattahoochee. Você vai lá ver a natureza, aproveitar a trilha e as cachoeiras. Mas o que você não faz ideia é que pouco antes de você chegar, um avião passou por cima dessa mesma floresta, jogando uma mochila cheia de pó de plim plim plim. O cara que ia pular atrás dos pacotes, bateu a cabeça no batente da porta, apagou e caiu lá de cima sem o paraquedas abrir. O maluco bateu as botas e o pó ficou todo espalhado pelo mato. Aí uma ursa achou um dos pacotes e acabou comendo ele. E aqui a gente tem que entender uma coisa antes de sacar o tamanho da encrenca. Normalmente dá pra sobreviver a um bicho selvagem, porque você consegue ler ele. Se o bicho se assustar, ele foge. Se ele comer algo, ele fica saciado. Se o bicho ficar cansado, ele vai parar. Só que essa ursa comeu aquele pó e acabou queimando justo a parte dela que seguia essas regras. Ela virou um bicho sem padrão nenhum, só garra e impulso. E o parque tá cheio de gente que não faz ideia disso. Então pensa que você tá passeando ali igual esse casal de noivos aqui, discutindo cada detalhe do casamento. Vocês veem uma ursa à distância. Ela tá meio esquisita, se roçando nas árvores
feliz feito doida. E é aqui que você já ia cometer a primeira burrada, porque o seu instinto manda uma de duas coisas. Ou você trava e fica tentando entender o bicho, parando pra tirar foto, o que é o que o noivo faz. Ou você surta e sai correndo, que é o que a noiva faz. Só que os dois estão apostando que o bicho segue um manual. O noivo até sabe a regra do urso preto, que é não correr e revidar, porque correr liga o instinto de caça do bicho. O cara pensou no manual certinho, só que a noiva não segura o medo e dispara na frente. O coitado vai atrás, tropeça e a ursa alcança os dois. Ela desmonta a noiva ali na frente dele, e o cara só escapa, porque o bicho fica ocupado demais com o corpo dela. E olha só o tamanho dessa cilada. É claro que correr foi errado, mas nem a regra certa chegou a ser testada. O cara sabia a regra, mas quando a noiva disparou, ele foi atrás dela sem pensar. E ele não escapou por ter feito a coisa certa, e sim porque a ursa preferiu o almoço que já tava caído no chão. E galera, meio que isso aqui aconteceu de verdade, não é uma invenção. Em 1985, um urso preto de uns 80 quilos achou uns pacotes de pó no meio do mato no norte da Geórgia, nos Estados Unidos, que despencaram de um avião de contrabando. O bicho comeu e bateu as botas ali mesmo de overdose. O urso real não matou ninguém, o único que foi de base foi ele mesmo. E meses depois, acharam o corpo cercado de uns 40 potes vazios. Aí o filme pegou essa história real e virou ela do avesso. O bicho que na vida real foi a vítima do pó, aqui virou uma máquina de matar gente. Então, enquanto a ursa passeia doidona, um monte de gente entra nessa mesma floresta ao mesmo tempo, cada um por um motivo. Tem uma mãe que vai atrás da filha, que matou aula pra pintar uma cachoeira com um coleguinha. Uma guarda florestal e um cara tentando ajudar. Um bando de traficante atrás da mercadoria que caiu do avião, que foram mandados pelo chefão. E um agente atrás do caso. Ninguém combinou nada, e cada um tá andando pro meio do mato, sem nem imaginar o que tá solto lá dentro. As crianças acham um dos pacotes, mexem no pó de plim plim plim, experimentam e reparam que já tem outro pacote rasgado, que foi comido por algum bicho. Aí elas se viram e dão de cara com a ursa, com o focinho todo branco. E bom, pra ursa isso aí já virou um rastro. É comida e isca, tudo na mesma coisa. Quase toda vez que tem um pó por perto, é pra lá que a ursa vai. Mais à frente, a mãe, a guarda e um cara que tava ajudando na busca achou um coleguinha da menina lá em cima de uma árvore apavorado, dizendo que a ursa levou a garota embora. Nisso a ursa cai em cima do grupo. E todo mundo faz o que parece lógico: atirar, correr e subir uma árvore. A árvore parece a jogada certa, né? É alto, longe do alcance, e é só ficar quietinho e esperar o bicho enjoar e ir embora. Porque todo bicho normal uma hora vai cansar e desistir. Essa é a aposta que você também ia fazer. Só que no meio da correria, um dos caras caiu de cara num saco de pó branco e subiu numa árvore com o pó na roupa. E aí, quando a ursa já ia pegar o garoto, ela sente o cheiro do pó nesse cara, larga o menino e sobe a árvore atrás dele rapidão e resolve ele lá em cima. Aí a mãe aproveita a brecha e foge com o garoto. Então já deu pra ver que subir numa árvore esperando ela perder o interesse não funciona. Só que o interesse dela agora é cafungar o pó. E se por algum azar isso for parar em você, já era, né? Você vira uma isca com tudo grudado na própria roupa. Aí numa cabana, ainda rolam mais duas baixas de uns delinquentes do parque. A guarda manda um deles abrir a porta, vê que é a ursa do outro lado, atira no susto e acaba acertando o próprio garoto. E a ursa pega o outro enfiando a pata pela janela. Depois, a guarda e mais dois socorristas tentam fugir na ambulância. E aquilo vira uma perseguição na estrada. Um deles acerta a ursa com a bolsa de primeiros socorros tentando escapar, e ela vai atrás da bolsa achando que é mais a mercadoria, mas o asfalto não segura esse bicho. A ursa alcança a ambulância em movimento, pula pra dentro e a perseguição inteira termina com os três indo de base. É tipo aquele urso lendário do Red Dead, que agra em você e simplesmente não tem como fugir. Aí mais pra frente, num gazebo, no meio do mato onde os traficantes estavam, a ursa aparece e simplesmente apaga em cima de um deles, deixando o coitado preso embaixo daquele peso todo. E por um segundo, bate aquela sensação de que o perigo passou, porque você achou que o bicho tava fora de jogo, né? Aí um dos caras deixa um pacote de pó escorregar da mão pro chão. A ursa sente o cheiro, acorda no susto e vai pra cima do pacote pra comer mais e voltar a ficar fora de si. E não é só a ursa nesse gazebo. O agente que investigava o caso ficou preso lá em cima, mas o chefão do bando, o Cid, aparece e atira nele do meio das árvores. Pra piorar, a parceira em que o agente confiava se revela ser do próprio bando. Aí encurralado e sangrando, antes de ir de base, o agente ainda entrega que a ursa tinha ido pro norte. Enquanto isso, a mãe finalmente acha a toca da ursa. Lá dentro tá a filha dela viva, mancando por causa de um corte feio na perna, e dois filhotes de urso encharcados de pó branco. Aí ela entende na hora o que rolou. A saída dos fundos da caverna dá direto numa cachoeira, que tem mais uma mochila de pó pendurada num galho lá em cima. Ou seja, tem os dois gatilhos do bicho ali, o pó e os filhotes. Então a mãe junta as crianças e sai correndo dali antes que um desses dois gatilhos dispare. Nesse momento, os traficantes chegam nas cachoeiras. No caminho,
caminho, eles passaram pelo corpo daquele noivo do começo. O cara tinha escapado da ursa lá atrás, mas acabou virando mais uma vítima dela. E lá, o Sid não tira o olho da maldita bolsa de pó presa no galho. Ele bate nos filhotes para afastar eles, ameaça atirar na família para conseguir a bolsa, ignora todo mundo que está pedindo para ir embora. É bem nessa hora que a ursa chega, puxada pelo choro dos filhotes dela. A mãe manda as crianças pularem na água e pula junto. E no meio da bagunça, o chefão tenta atirar na ursa e acerta um dos próprios capangas de raspão no pescoço. Com os tiros, a ursa despenca da cachoeira e fica caída lá embaixo, quase sem vida. E o chefão acha que tá tudo resolvido, que agora com o bicho abatido e a missão cumprida, é só pegar a bolsa. Só que na hora que ele puxa a bolsa do galho, um pacote se solta, estoura nas pedras e joga uma nuvem de pó bem no focinho da ursa. Por isso, ela volta com sangue nos olhos, rasga a barriga do cara e puxa ele pro chão, onde a ursa e os dois filhotes acabam com o maluco. E aqui o cara errou feio, né? Porque ele tratou o bicho ferido como morto, e ainda ficou perto daquilo que o bicho estava viciado. No fim, o capanga que levou aquele tiro de raspão no pescoço sobrevive, porque a mãe faz os primeiros socorros dele. Os poucos humanos que sobraram se espalham cada um pro seu canto, e um deles ainda sai de lá com uma bolsa da paradinha pra vender. Já a ursa, ela segue viva, com os dois filhotes do lado, e ninguém deu conta de vencer ela. E aqui o pessoal teve muita sorte, né? Porque imagina um urso doidão perto dos filhotes. Não teria manual que te salvasse aqui. Imagina que você é um estudante de medicina e resolve ir sozinho até uma praia secreta no México para homenagear a sua mãe que morreu e surfava ali. O Carlos, um cara da região, te leva até lá. E quando ele pergunta como você vai voltar, você fala que vai pedir um Uber no meio do nada. Já na água, você cruza com dois surfistas e pergunta se tem alguma coisa perigosa ali. Um deles conta que quando a maré baixa, uma das pedras vira uma ilha cercada de coral de fogo, que queima que nem água viva. Aí você agradece e volta a surfar. Depois de um tempo, você para pra descansar e liga pra Chloe, a sua irmã caçula. Aí o seu pai entra na linha e já começa uma briga, porque ele implora pra você não largar a medicina. Então você desliga na cara dele e volta pro mar, sem nem ver a mensagem da sua amiga avisando que não vem. E é aqui que você já ia cometer a primeira burrada. Os dois surfistas que já iam embora ainda te avisam pra não surfar tão tarde, mas você não escuta e fica na água. Aí nota algo por baixo, mas se tranquiliza quando vê que são golfinhos e decide que é uma boa ideia ir atrás dele, cada vez mais longe da areia. E por que não, né? A praia tá logo ali, ao alcance dos olhos, então dá pra ir mais pra fora e voltar quando quiser. Só que essa conta de ir e voltar só fecha se quem dita o ritmo é você. E no mar aberto, quem dita é o bicho, porque você nada no passo de quem tá passeando, enquanto os predadores se movem numa velocidade que você nem imagina. E aí aquela areia que o seu olho alcança fácil, vira uma distância que a sua braçada não cobre. Fora que você não foi parar num canto qualquer, foi dar de cara com a carcaça de uma baleia mordida por algo enorme, que é justo onde os tubarões vão comer. Então gaivotas te atacam e te derrubam na água. Você nada pra praia, mas quando pega uma onda, alguma coisa te derruba. Aí a corda da prancha estoura e você bate com tudo nas rochas. Após se recuperar, você tenta subir na prancha, e é aí que algo te puxa pra baixo e rasga a sua perna. Aí você se debate, se solta e sobe na carcaça da baleia um segundo antes de virar o almoço do bicho. Em cima da baleia, você amarra a lixa na perna, feito um torniquete, e olha pra praia. Os dois surfistas ainda estão lá, bem à vista, e você grita por socorro com tudo. Só que eles não te ouvem e vão embora. E tem outro detalhe cruel aqui. O tubarão começa a empurrar a carcaça da baleia pra longe da praia, pra poder aproveitar melhor o banquete. Agora o único apoio que você achou tá boiando e tá sendo levado pra cada vez mais longe da praia, direto pra boca do bicho. Então você espera ele abocanhar a baleia, pula e começa a nadar até a tal pedra dos surfistas. E na hora de escalar, acaba pisando naquele coral de fogo e queima mais da metade do seu pé direito. Mas pelo menos você consegue subir e ficar vivo. Já na pedra, com a perna aberta e perdendo sangue, você faz o que a medicina te ensinou. Dá uns pontos improvisados na ferida com uns brincos e um cordão de ouro e usa a camiseta térmica de bandagem. Aí você deita para esperar alguém aparecer e a sua única companhia é uma gaivota que tinha a asa machucada e não conseguia voar. Já de manhã, a prancha tá boiando a poucos metros. E aí, machucado e sem muita opção, você olha aquela distância curtinha ali e aposta que dá pra andar rapidinho até a prancha e voltar, e por isso entra na água. No meio do caminho, a barbatana aparece e você tem que voltar pra pedra se debatendo. A distância até era curtinha, mas você não tá mais com a perna boa, você tá ferido e sem forças, e aquela prancha ali do lado fica quase impossível de alcançar, ainda mais com o tubarão esperando no meio do caminho. Um tempo depois, um velho bêbado aparece na praia. Você grita por ajuda, mas em vez de socorrer, o cara rouba a sua mochila. Aí ele vê a prancha no mar e resolve levar essa também. Você grita tentando avisar, mas ele ignora e nada até lá. E o tubarão parte o maluco no meio ali na margem.
E essa é a mesma prancha que você tentou alcançar de manhã. O maluco que foi atrás dela agora bateu as botas. Mais tarde, os dois surfistas do dia anterior voltam. E como você tá fraca demais, não consegue avisar a tempo, e os dois entram no mar. Aí você junta o resto de força e grita pra eles saírem, que tem um tubarão ali. Mas os caras nem ligam, dizendo que não tem tubarão nenhum. Pouco depois, um deles vira janta bem na sua frente. O outro tenta chegar nas pedras onde você tá. Só que uma onda joga ele pra baixo. A prancha volta a partida ao meio, e ele surge implorando por socorro. Você tenta ajudar, mas as pedras escorregam demais. E antes do cara subir, o tubarão leva ele pro fundo. Agora já são 3 na conta do tubarão. E bom, aqui já virou aquele jogo Man-Eater, onde o tubarão caça os banhistas. Esse bicho te acha pelo cheiro de sangue a uma distância que você nem imagina, e vem de baixo, invisível, justo de onde a água parece mais vazia. Aquele trecho de mar que pro seu olho é só um caminho, pra ele é a área de caça. Ele conhece cada palmo. E aqui no Brasil a gente tem uma amostra disso lá em Recife, na praia de Boa Viagem. Essa é uma das praias com mais ataques de tubarão do mundo. Ela é colada na cidade, com gente no calçadão o tempo inteiro, mas o mar ainda continua sendo território dos animais. Mas voltando pra história, você ainda salva a gaivota que te fez companhia, botando no lugar a asa que só tava deslocada. Depois, a maré traz pra perto das pedras o capacete de um surfista que já virou comida, e você se joga na água pra pegar a câmera dele, contando com os 32 segundos que você calcula ter até o tubarão chegar nas rochas. Mesmo assim você quase vira lanche, porque o bicho salta bem atrás de você, e só não te pega porque ele fica preso nas rochas, encosta no coral de fogo e se machuca. Nas filmagens, você repara que ele tem um anzol enorme preso na boca, provavelmente de algum pescador que veio antes de você. É mais ou menos a explicação que o filme dá pra ele estar bem bravo. E você ainda acha um dente do bicho preso no capacete e leva junto. Mas saber que o tubarão tá com raiva não muda nada. Isso não encurta os quase 200 metros até a praia, nem faz a água ficar menos do tubarão. Aí a pedra some quando a maré sobe, então você não tem escolha, tem que sair dali. Aí você lembra de uma boia a uns 30 metros, 1 minuto de nado, e sacou que chegar lá era sua última chance. Mas antes você grava um último vídeo, pra quem achar entender o que rolou, falando dos outros 3 que já tinham sido finalizados ali. Aí você joga a câmera na água, põe a gaivota num pedaço de prancha e empurra na direção da praia, pra pelo menos uma se salvar. Aí você aproveita que o tubarão não gosta do coral e nada por entre umas águas vivas, aproveitando ser menor que o tubarão pra passar entre elas, e chega na boia. Mas chegar lá não resolveu nada. Na hora de subir, uma das grades quebra e te derruba bem em cima do tubarão. Você ainda espeta uma barra no bicho e consegue subir na boia, se salvando por pouco. Você mal recupera o fôlego e já aparece um navio no horizonte. Então você corre para uma caixa de sinalizadores que tinha ali na boia e usa o dente do tubarão para abrir a tampa. Só que os sinalizadores caem na água e saem fracos, e o navio vai embora sem te ver. E numa dessas tentativas, você joga um sinalizador na água coberta de óleo de baleia e toca fogo no mar bem em cima do tubarão, mas nenhum fogo resolve. O tubarão salta, morde a lateral da boia, arrebenta mais um cabo e te joga de volta no mar. Por isso você se enfia entre as barras de ferro desviando das mordidas. No fundo você vê umas barras de ferro soltas e arma o plano final. Para executar, você pula na água, solta o torniquete da perna e amarra na corrente. Quando a corrente se solta, ela te puxa pro fundo voando, com um tubarão atrás tentando te pegar. No último segundo, você desvia e o bicho acerta as barras de ferro com tudo, morrendo na hora. Só que você não tem mais fôlego pra voltar e apaga debaixo d'água. E aquele capacete com a câmera tinha ido parar na areia. Uma criança achou e foi chamar o pai, que era justamente o Carlos, o mesmo cara que te largou ali no primeiro dia. Ele te acha boiando ao longe, te tira do mar e você já tava dada como morta quando volta a respirar e tem uma visão da sua mãe sorrindo pra você. Um ano depois, você volta numa praia com a Chloe e o seu pai para homenagear a sua mãe de novo, agora estudando de volta a medicina. E a Chloe já te chama de doutora. E a sua história aqui não ia terminar matando um tubarão. Muito antes disso, você já teria morrido. A perna rasgada na primeira mordida não ia parar de sangrar. E sem saber estancar aquilo, o sangue vai indo e você vai junto. E se o sangue não acabar com você, tem o sol e a sede de um dia inteiro numa pedra no meio do mar, sem uma gota d'água pra beber. E toda vez que você precisava sair da água, tinha que escalar um paredão escorregadio com a perna destruída. Do mesmo jeito que aquele surfista tentou subir, escorregou e o bicho levou embora. E vamos supor que você chegou até o final e aguentou tudo isso. Ainda tem o plano dela, que é se deixar puxar para o fundo, amarrada numa corrente, e desviar no último segundo e fazer o tubarão bater a boca aberta nas barras de ferro. Se você erra ali por 1 segundo, você é mordido, e ainda tem que apostar que a corrente seria mais rápida que o tubarão. E o pior de tudo é que ela apagou sem fôlego debaixo d'água, e ia morrer ali mesmo. Só que teve a sorte do Carlos aparecer, achar o corpo dela boiando e reanimar ela a tempo. Se tirar toda essa sorte, você ia ficar naquela pedra olhando a praia a 200 metros.
Imagina que é aí no prédio onde você mora que essa história acontece. As mesmas portas, corredores e vizinhos. E é tudo isso que vai decidir se você sai vivo daqui ou não. Antes de tudo, lá no comecinho da história, uma equipe entra num deserto caçando um tipo específico de aranha. Eles passam horas virando pedra até acharem um ninho e jogam um gás lá dentro para forçar o bicho a sair do buraco. Aí um dos caras, em vez de esperar de longe, encosta a cara no ninho para ver se o gás faz efeito. Nisso uma aranha pula no rosto dele. Em uma picada só, o cara já tá se contorcendo no chão de dor. Enquanto ele se debate, os colegas aproveitam para capturar o máximo de aranhas que conseguem. E quando terminam, em vez de socorrer o parceiro, finalizam o coitado ali mesmo. Ou seja lá o que essa aranha faz com quem ela pica, é ruim o bastante para não valer a pena salvar o cara. Mas nessa história, você não é um caçador, você é um morador comum. Um dos seus vizinhos é o Caleb, que revende tênis e umas tranqueiras, tudo por debaixo dos panos. Ainda tem um quarto que é praticamente um zoológico de bicho exótico. Um dia ele compra uma aranha que nunca tinha visto na vida. E voltando pro prédio, ele ainda confisca os fogos de artifício de um moleque, o Musa, que tava infernizando a zeladora. Chegando em casa, o Caleb larga a aranha numa caixa até conseguir montar um viveiro decente. E sai pra falar com a irmã. Nisso a aranha fura a caixa e some pelo apartamento. Quando ele volta, o cara acha só um casulo, onde ela provavelmente botou os ovos. Aí em vez de queimar aquilo ou fechar no pote de verdade, ele joga o casulo numa caixa de sapato e vai dormir. E é aqui que você faz a primeira burrada. Afinal, você achou que aquela aranha era legal e pensou que ela ia ficar trancada ali na caixa e não ia dar nada. Só que essa aranha era o começo de um enxame. Enquanto você achava que tava tudo tranquilo, ela vai virar dezenas. No dia seguinte, o Caleb entrega o tênis pro cliente, o Tomani. Daí o cara pega o par novo e vai embora com o cachorro. No caminho, o sapato velho dele rasga e ele resolve calçar os tênis novos ali mesmo. Só que dentro do tênis tinha uma aranha. Aí sentindo a picada, lá ele, o cara esmaga a aranha e acha que acabou. Só que vários filhotes saem do calçado e sobem por ele. Pra piorar, o cachorro dele, em vez de ajudar, devora a aranha-mãe que ele tinha matado. O Tomani ainda consegue chegar em casa, mas com aquele tanto de picada, a peçonha vai derrubando o corpo dele, e ele morre no chão da própria casa. E aí vem o segundo erro, o que quase todo mundo cometeria também. Um tempo depois, a Layla, a namorada do George, um amigo do Caleb, acha uma aranha no banheiro. O George passa uns 10 minutos tentando pegar aquela aranha, desiste, joga um pano em cima e pisa com tudo. E você pensa que tá resolvido, né? Aí ele levanta o pano pra conferir, e uma manada de aranha sai debaixo do pano e pelo ralo do chuveiro. Porque aqui você achou que tinha uma só e pisou nela. Só que ali dentro, tinha um monte que você nem viu. Mas não para no banheiro. A partir dali, tem aranha pra todo lado. Elas sobem pelo ralo, andam pelo duto, se enfiam no teto e dentro da parede. E olha o que uma aranha só conseguiu fazer nesse prédio todo. Então deixa eu te explicar porque que isso é bem pior que um bicho grande. Lá no comecinho, o caçador levou uma picada e já tava no chão se contorcendo. Agora imagine isso aí multiplicado. Com o enxame, o volume de picadas vai ser absurdo. Lá ele da Silva, né? São várias aranhas que vão ter a chance de te pegar e picar até o corpo não dar mais conta. E aqui no Brasil, galera, a gente tem uma das piores aranhas, a armadeira. A marrom também é bem perigosa, mas a armadeira não é temida por ter o veneno mais forte de todos. É porque ela é encontrada por onde você anda. Ela se enfia no sapato, nas roupas ou no cantinho da casa, que é exatamente o que essas do filme fazem. E ainda por cima a desgraçada pode ser bem agressiva. E definitivamente essa não é o tipo de aranha que você deve tentar capturar. Então esse pessoal faz o que qualquer um faria: tacar fogo no prédio todo. Brincadeira, galera, eles se trancam. Eles selam a porta do banheiro com fita. E quando vão conferir a caixa de sapato do casulo, ela já tá lotada de aranhas. Então eles lacram ela com fita também. E eles acham que isso resolveu. Só que a porta e a fita só seguram pessoas. O enxame vai conseguir achar outro caminho. Aqui você não tá trancando a aranha do lado de fora, e sim se trancando do lado de dentro com ela junto. Então chega o socorro, ou quem devia ser o socorro. Quem olha de fora olha aquilo e trata como se fosse um vírus. Então eles fazem o óbvio para um vírus. Lacram um prédio todo em uma quarentena. Com isso, os moradores vão caindo um a um, cada um dentro da própria casa. Aí a zeladora, a senhora John, sobe numa escada para ver umas teias no teto, joga um inseticida e enfia a cabeça para conferir se matou a aranha. Só que a desgraçada pula na cara dela. Ela escorrega, despenca da escada e vai de base ali mesmo. Aí o grupo decide ir atrás da Cláudia, que era uma segunda mãe pro Caleb. E quando encontram a coitada, ela já tá sentada no sofá com um ninho de aranha dentro da cabeça. Já o velho Benzoi pede socorro no corredor, mas ninguém tem coragem de chegar perto, com medo de se contaminar, e deixam o coitado pra trás. Enquanto isso, o George tá pesquisando essas aranhas. Ele não acha a espécie em canto nenhum, mas descobre uma parada: a fêmea de certas aranhas enche até 10 vezes o tamanho para proteger a ninhada dos predadores. E a galera ainda acha o cachorro do Tomani tomado por aranhas. E ainda tem o erro fatal do Moose. O Caleb e o pessoal batem na porta dele para avisar das aranhas, mas ele nem abre, porque o cara tinha visto uma aranha gigante na parede. E em vez de correr, ele
afunda o pé no gesso para ver o que tinha atrás. O problema é que era um monte de aranhas, e centenas delas saem e cobrem o cara em segundos. Então o próprio cara se condenou. Mais pra frente, o Gillis abre uma caixa de sapato lacrada achando que tem umas paradinhas dentro, só que ele é atacado do mesmo jeito, e o pessoal tem que trancar ele no apartamento. Aí com as rotas normais todas cobertas de teia, a Manon sugere sair pelo estacionamento, só que enquanto eles abrem a porta, o que tem do outro lado é um túnel gigante tomado de aranhas. Aí eles acendem a luz e reparam que na claridade, as aranhas ficam mais lentas, talvez por serem bichos noturnos. O problema é que aquela luz é de manivela, dessas que apagam na hora que você parar de girar. Então a Manon fica rodando a manivela para segurar o facho aceso, enquanto os outros atravessam o túnel devagar no meio das aranhas. Quando todo mundo já passou, ela solta a manivela e cruza por último, agora no escuro. No caminho, uma teia quase encosta nela, mas ela acende um isqueiro na cara da aranha. O bicho recua e ela chega inteira do outro lado. O problema é que na saída tem polícia. Eles estão do lado de fora, segurando a porta para ninguém sair, porque eles ainda tratavam aquilo como um vírus. Vendo que a galera não ia desistir, a polícia joga uma bomba de gás para dispersar todo mundo, e o pessoal corre com medo de o gás deixar as aranhas mais agitadas. Nessa correria, o George fica para trás, cai nas teias e acaba cercado. Os amigos não conseguem chegar até ele, e tudo que dá pra fazer é ouvir o cara gritando de dor lá dentro, até parar de vez. Aí fica claro como funcionam as coisas. Encostou numa teia, já era. Você fica preso e cercado ali mesmo. Aí o Max vê uma aranha gigante chegando, e puxa o grupo pra sala da zeladora pra se protegerem. Lá dentro, ele acha a mochila dos fogos de artifício que era do Musa, e monta o plano de subir no telhado e usar os fogos de artifício para chamar a atenção dos prédios vizinhos. Só que assim que eles saem da sala, já dão de cara com um monte de aranha. O Caleb fica com raiva e joga um molotov nos bichos, mas o fogo não resolve, só deixa elas mais bravas. E aí elas passam a perseguir o grupo. No desespero, o Matt joga a própria mochila dos fogos de uma aranha que ia pular, e aí o plano do telhado vai por água abaixo. Aí uns policiais entram no prédio, procurando sobreviventes, e avisam que ainda não dá pra tirar ninguém dali. O Caleb, impulsivo do jeito que é, parte pra cima de um deles, e vira uma briga generalizada. O Max acaba preso no mata-leão, e o Caleb pega uma arma não letal do chão e atira no oficial pra salvar o amigo. Só que logo em seguida, o próprio Caleb é nocauteado. No meio dessa confusão, um tiro acerta o disjuntor, e corta a energia do prédio. E como a luz era a única coisa que segurava as aranhas, sem ela, some a última defesa que eles tinham. Quando o Caleb acorda, ele tá cercado por policiais no estacionamento, e finalmente entende o que estava rolando. A polícia estava ali fora o tempo todo, e a esperança de quem estava trancado lá dentro era essa: a polícia entrar e tirar todo mundo. Só que não era pra isso que eles estavam ali. Eles já tinham perdido homens tentando conter as aranhas, e viram que não dava pra vencer uma praga daquele tamanho, e decidiram lacrar o prédio com todo mundo dentro mesmo, pra garantir que nenhuma aranha escapasse e chegasse na cidade. Ou seja, pra polícia, o morador preso lá e a aranha viraram o mesmo problema, a mesma coisa que não podia sair dali. E o Max, que tinha sido picado lá na correria do gás, e já sabia que não ia durar muito, resolve fazer uma última coisa pelo grupo. Ele pega a caixa que prendia as aranhas e abre ela no meio dos policiais, soltando o exército de aracnídeos em cima deles. Aí vira um caos, os oficiais são atacados, e essa bagunça abre brecha pros amigos correrem. No fim, só 3 saem vivos: o Caleb, a Manon e a Layla. E quem garante a fuga é o carro da Layla, porque ela era uma guarda municipal que namorava o George. Aí os faróis do carro espantam as aranhas, e os 3 saem dirigindo, atropelando tudo que aparece na frente, até chegar no portão do estacionamento. Só que o portão tá fechado, e com a energia cortada, alguém tem que abrir ele na mão. E bem na frente dele tem uma aranha colossal. Então o Caleb desce do carro, manda apagar o farol, e a aranha, vendo que aqueles 3 não são uma ameaça, simplesmente vai embora e deixa eles saírem. Uma semana depois, vemos que o que sobrou do prédio foi uma parede cheia de fotos, uma homenagem pra todo mundo que não saiu vivo dali, e o governo manda demolir o lugar de vez, pra garantir que essas aranhas não peguem mais ninguém. Então tudo vira pó e escombro. Depois disso, num lugar aberto no meio da natureza, o Caleb enterra numa caixa de sapato uma foto dele com o George, um amigo com quem ele sonhava em abrir um zoológico. Aí uma aranha pequena sobe na palma da mão dele, e dessa vez, ele só deixa o bicho ir embora. E galera, o Caleb até escapou, mas por uma sorte que você não ia ter, né? Ele prestou que tudo desse certo ao mesmo tempo, e bastava uma dessas falhar pra ele não chegar na saída. E você não seria o Caleb. Nesse prédio não tem canto seguro pra ninguém. Se você fica no seu AP, as aranhas vêm te pegar pela parede. Se você foge pro corredor, tudo conspira pra você ficar preso nas teias que já cobriram o caminho. E se você corre pra saída, a polícia já te trancou lá dentro. A infestação toma o prédio inteiro numa noite só, e basta uma picada pra derrubar qualquer um.
E ainda por cima, ninguém ali sabe que bicho é esse. Um morador comum e sem carro se ferra muito antes de chegar até o portão. Você ia virar mais uma foto naquela parede, mais um que ia pedir socorro e ficar trancado, porque ninguém ia vir salvar. Mas agora vamos passar para as notas dessas feras, galera. Começando pelo leão, não existe uma luta justa contra um bicho desse, né? Se um humano cai no meio da savana africana e tem um leão desse por perto, é impossível escapar correndo desse bicho. Se ele te pegar, a mordida vai te destruir. Além disso, um simples tapinha dele pode acabar com você. Agora falando dos aligatores americanos, se a sua casa vira um aquário e fica recheada desses bichos, você tem um problema sério. Eles são predadores de emboscada. E eu tô pesquisando tanto sobre esses bichos que até apareceu um vídeo pra mim aqui. Dá uma olhada como é bom curtir a natureza. E olha só o cagaço que esse cidadão levou. O bicho levou o caiaque do cara como se estivesse derrubando um castelo de cartas. Ele só não finalizou o serviço, porque geralmente esses bichos só querem proteger o território. E apesar de terem poucos óbitos relacionados a esse animal, vamos combinar que na situação do furacão e com um bicho motivado o suficiente, você não teria chances. E se você precisar mergulhar para se salvar, você entra no território dele. Aí a história pode acabar bem mal pro seu lado, pois ele vai ter muito mais vantagem embaixo d'água que você. Agora falando da ursa doidona, bom, um urso é um bicho gigante, galera. E um animal desse doidão é totalmente imprevisível. Você pode fazer tudo conforme o manual manda, e mesmo assim ela vir pra cima de você sem freio. E eu não gostaria de ter 140 quilos me esmagando desse jeito aí, fora as garras do bicho que são gigantes e fariam um tremendo estrago. Isso que eu nem tô botando na conta, que a ursa tava tancando até tiro. Já o tubarão branco é um bicho mortal. Ele tem uma mordida devastadora, nada extremamente rápido, sem contar que se você ficar preso no mar com ele, você vai estar lutando contra o bicho e contra o tempo, pois é uma fera com mais de 300 dentes rondando, só esperando você cair na água. Enquanto isso, você vai estar numa pedra definhando aos poucos, porque até o sol vira uma fraqueza contra você. Por fim, tem as aranhas. Aqui é onde você pensa que só iria tacar fogo em tudo ou pisotear o bicho. O problema é que tentaram fazer isso, e digamos que pisar no bicho era tipo pisar em cocô de cachorro. Quanto mais você mexe, pior fica. Afinal, essa praga aqui se espalhava mais rápido que fake news ou grupo de família, sem contar que o bicho era agressivo e a peçonha era mortal. Então contra um, talvez você teria uma chance se finalizasse do jeito certo. Agora contra dezenas ou centenas dessas malditas, você dificilmente teria chance. Fala galera, você acha que sobreviveria contra alguma dessas feras? Me conta aí nos comentários. Muito obrigado por assistir, e pense bem antes de sair na natureza, pois uma fera pode estar te esperando.